A matriz de risco, pessoal, só para esclarecer aqui quem está vendo aqui a gente ao vivo, diz respeito àquele quadrinho que de um lado você tem qual é o impacto e no outro vértice você tem qual é a probabilidade disso acontecer. Então, é o mapa de calor, ou seja, que você vai ver os riscos que no fim do dia são mais altos, são mais baixos, a criticidade e por aí vai. E a dúvida é justamente em dizer, poxa, qual que é a melhor forma de representação, 3x3, 4x4 ou 5x5? Quando você fala 3x3, você diz respeito a 3 possíveis exposições de impacto e 3 possíveis exposições de probabilidade e vulnerabilidade daquilo acontecer. Ou seja, baixo, médio e alto, por exemplo. E a chance de acontecer da mesma forma. Baixa, média e alta probabilidade de acontecer. E aí você tem um quadrante lá que vai determinar a posição dos seus riscos. E acho que a 3x3, isso, na verdade, qual é a melhor, né? Respondo de maneira direta. Depende da maturidade da sua empresa. Eu costumo dizer que o processo de avaliação de riscos é melhor ter do que perfeito. É melhor feito do que perfeito, né? Então, se você está começando agora e você acredita que para o processo inicial, a primeira rodada, o primeiro processo, o primeiro ciclo de identificação e avaliação é mais fácil as pessoas entenderem numa avaliação entre 3 opções, baixo, médio, alto, comece por essa. Não tem nada de errado com relação a esse tipo de matriz. Eu acho que ela tem limitações à medida que a sua maturidade começa a aumentar. À medida que a sua maturidade exige um pouquinho, uma qualidade melhor de refinamento na hora de você classificar se um risco é mais crítico do que o outro. Tá? Mas se você está começando agora e acredita que esse processo é o mais adequado, a gente vai colocar aqui um exemplo para depois do vídeo editado, a gente vai colocar esse exemplo, uma matriz 3x3, comece por essa, talvez, se você achar que é mais fácil das pessoas entenderem e conseguirem ponderar qual é o nível de exposição que elas acreditam que aquele risco possui. Tá legal? Por que eu estou falando isso? Porque na maior parte das vezes, na maior parte de maneira esmagadora, inclusive, para quem está com uma empresa de pequena ou média empresa e está começando agora esse processo, a avaliação de riscos tende a ter um peso qualitativo muito grande. O que é qualitativo? É as pessoas julgar, com base na sua própria experiência, qual é o nível de exposição daquele risco. Entendeu? Então, vai depender muito da pessoa na qual você tem dentro do seu time, da pessoa na qual você está questionando sobre a chance daquele evento acontecer e qual é o impacto caso eventualmente ele aconteça. Então, se você acredita que a adaptação do seu time vai ser mais rápida numa matriz 3x3, então comece por ela. Tá legal? Qual que é meu nível de crítica a respeito dessa matriz e não recomendo para uma empresa que já está com um nível de maturidade um pouco mais avançado? Porque já teve uma situação, pessoal, em especial no passado, que eu passei por uma empresa que tinha essa matriz, 3x3. E aí, o que eu percebi quando eu comecei a avaliar as concentrações de riscos? Eu via que tinha alguns em risco baixo, uma concentração gigantesca em risco médio e quase nada ou nada em risco alto. E aí eu comecei a questionar, nossa, a gente não tem nenhum tipo de exposição alta, será mesmo que nos nossos processos eles estão com um nível de conforto adequado com relação a controles e por aí vai? E aí, qual que foi a justificativa que foi me dada naquela época? Olha, aqui o alto a gente considera só aquilo que pode quebrar a empresa. Só aquilo que pode realmente colocar em risco a continuidade da empresa. E eu falei, tá bom, é um critério. O baixo é aquilo que a gente encaixa, acredita como oportunidade de melhoria, algo não tão crítico, se não fizer não tem problema. Falei, legal, e o médio? Aí ele falou, o médio é o resto. Então, o que significa dizer? Se você tem uma matriz 3x3, as pessoas vão ter a tendência a dizer que o seu risco, por definição, é médio. Por quê? Porque ele não vai querer se expor e dizer que o risco dele vai quebrar a empresa, ele vai receber críticas. Ele também não vai querer dizer que é muito baixo, senão ele não vai ganhar prioridade. Ou seja, coloca tudo no meio do caminho. É por isso que o seu processo de avaliação de risco, em algum momento, vai precisar ser evoluído. Por quê? Porque senão você vai ter uma concentração quase que arbitrária, quase que induzida a ficar numa exposição moderada, justamente pelo fato de você não querer, não entender que aquele risco vai quebrar a empresa, parar a empresa, bem como não é algo tão irrelevante assim. Então, a 3x3 eu acho que tem esse tipo de crítica quando chega em algum momento que você precisa ter um refinamento maior com relação à exposição geral da companhia, sobre todas as concentrações e por aí vai. E aí, então, esse é meu ponto de crítica da 3x3, mas de novo, se você está começando agora e você acredita que isso é mais fácil de interpretar e adaptar num processo
numa jornada de evolução, pode começar por ela que não tem problema nenhum. Só vejo críticas à medida que você chega a um ponto de maturidade e pode ter esses problemas, uma concentração muito alta no meio do caminho, justamente pelas pessoas nunca querer estar no alto e muito menos no baixo, tá? Muito bem. Falando sobre a 5x5 antes de chegar na 4x4, tá? A 5x5 é interessante, por quê? Porque ela tem 5 possibilidades de vulnerabilidade e 5 possibilidades de impacto. A gente está colocando aqui uma visão, um exemplo dessa matriz 5x5. É uma matriz que funciona? Sim, como a 3x3 também funciona, depende muito do nível de maturidade. A 5x5 ou mais do que isso, eu acho que a gente já está chegando num ponto extremo como eu posso dizer, de refinamento, de quebras de níveis de exposição para uma abordagem que, na maior parte das vezes, é qualitativa. Ou seja, o que significa dizer isso? Ou seja, você tem 5 possibilidades, é o muito baixo ou quase que irrelevante, aí você tem o baixo, médio, alto e crítico. Aí fecha as 5 opções. O que eu costumo dizer? Aquilo que é muito baixo, qual que é a diferença por baixo? Né? Ou seja, o baixo já tem uma definição que não é algo relevante para a companhia, tem impacto baixo. Agora, o muito baixo é mais insignificante ainda. Por que eu estou fazendo esse ponto? Porque esse é o tipo de exposição, o tipo de área de exposição de risco, que provavelmente não vai ter nada lá. Tá? Então, para que você vai direcionar esforços em estressar o seu público interno, em considerar essa possibilidade, sendo que às vezes nem é utilizado? Isso não significa que se você tiver uma abordagem quantitativa, ou seja, você tem formas de você calcular, você tem histórico de dados e você tem formas de calcular a probabilidade daquilo acontecer com base em eventos passados, tá certo? Aí tudo bem, você pode até quebrar em mais ranges, né, numa probabilidade de 1% até 100% de chance de acontecer. Você tem 100 ranges possíveis aqui, evidentemente você pode dividir isso em 5. Da mesma forma, impacto. Se você tem uma abordagem quantitativa que você consegue mensurar e determinar a sua exposição financeira a respeito de determinado impacto, show de bola também. Você pode quebrar em mais de 5, até mais de 5 quadrantes. Agora, se a sua abordagem é predominantemente qualitativa, a 5x5 ela não vai estar ruim, mas eu acho que ela vai ter um nível de representação gráfica que praticamente uma parte desse seu heatmap é praticamente inabitável por riscos identificados e para mim se torna uma matriz um pouco inútil do ponto de vista de ter exposição nessa área, tá legal? Mas quando você olha as outras opções, a baixa, moderada, alta e crítico, eu acho que é uma opção interessante, que aí eu caio na matriz 4x4, que a gente está colocando aqui como opção de uma matriz 4x4. Que na minha visão, depois de passar por muitos anos de consultoria, ajudando muitas empresas a implementar esse processo, essa foi a matriz que eu particularmente julgo que é uma matriz ponderada que é interessante de ser utilizada. Por quê? Porque você acaba com o problema da 3x3, ou seja, de não ter aqueles eventos altos, só aqueles eventos que vão quebrar a empresa. Você transforma esse evento no crítico, ou muito crítico, tá legal? Aí você tem a ponderação entre o moderado e o alto. Ou seja, você tem a possibilidade de conseguir distinguir aquilo que realmente tem uma exposição moderada e aquilo que tem uma exposição alta, mas não é tão crítico ao ponto de parar a tua empresa. Mas ainda assim tem um nível de importância e preocupação maior do que uma exposição moderada ou baixa. Tá legal? Então, eu recomendo a 4x4 quando você tem uma abordagem qualitativa de maneira mais predominante, quando você o seu processo de avaliação de riscos depende da opinião, do julgamento das pessoas, eu acho que essa é a melhor abordagem. Inutiliza a 3x3 ou a 5x5? Não, mas eu acho que ela é mais objetiva. Ela deixa de maneira mais clara para as pessoas em dizer, pô, legal, eu sei o que é baixo, eu sei que é muito crítico. E no meio do caminho eu tenho duas opções de exposição, que uma que é mais moderada e está mais perto do baixo, mas também ela tem um caminho que é o alto, que está ali, que pode se tornar algo muito crítico a depender, eventualmente, da chance daquilo acontecer. Tá legal? Então,
qual que é a melhor? Na minha visão é 4x4, mas para você que está olhando esse vídeo e está tentando se adaptar, eu recomendo que você comece para aquilo que você acha que é mais fácil das pessoas absorverem. Começa no primeiro passo. Rodou, coleta feedback, vê qual que é o melhor, qual que é o melhor, vê o resultado final, se teve muita concentração ou não, vê se aquilo que foi determinado como alto realmente é alto para você calibrar a sua régua de riscos. E o que é régua de riscos? É aquilo que determina o que é um evento crítico, o que é um evento alto, o que é um evento baixo e por aí vai. Tá? Então, depende muito da sua maturidade, mas aqui tem os meus pontos para cada uma dessas matrizes. Então, para mim, a melhor é 4x4, a 3x3 para início é muito boa, mas tem limitações quando você começa a ter um nível de complexidade maior, e a 5x5 é interessante, eu acredito que ela é muito mais interessante numa abordagem quantitativa, tá certo? Do que uma abordagem qualitativa, justamente pelo fato de ninguém quase declarar um risco que tenha uma exposição insignificante ou muito baixa. Tá legal?